E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Galáxia 31181 e no YouTube Galáxia 2024. Então, bora lá pro vídeo. Hoje, pro podcast, hoje nós estaremos lendo João 5, a partir do verso 1 até o verso 16. Então, bora lá. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Além de Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e ali estava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrando-o no templo, disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curou. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Olha, nosso Deus, Jesus Cristo, é tão poderoso, é tão misericordioso, que ele pode libertar as nossas enfermidades, pode salvar a nossa alma, pode fazer coisas inimagináveis na nossa vida. Então, essa passagem de João 5 nos revela o poder de Deus. Como que Deus é poderoso, como Ele é misericordioso para fazer milagres e maravilhas no meio do seu povo. Só basta ter fé nele. Para ele disse o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer: olha, ficar em cima da cadeira de rodas, em cima da cama, não é a pior coisa que pode te acontecer. A pior coisa que pode te acontecer é sua alma, é você ser lançado no inferno, é você ter uma morte eterna, é você ficar separado de Deus. Isso é muito pior do que uma cadeira de rodas, isso é muito pior do que uma enfermidade. Então, a gente deve ver que Jesus nos ama, mas Ele precisa que a gente seja também santos na presença dEle, que a gente seja imaculados, que a gente não tenha pecado, não pecado, que a gente não tenha pecado, porque a gente está no corpo de pecado, mas que a gente tente cada dia mais viver uma vida mais parecida com a de Jesus, para que a gente faça a vontade de Jesus acima da nossa, para que Jesus seja o nosso líder e não nossos pensamentos, e não nossos desejos, e não nossa vontade. Então, a gente deve ver que Jesus nos ama. Ele veio curar os doentes, ele veio salvar, mas principalmente ele veio salvar a gente de uma doença chamada pecado, porque o pecado leva à morte. Essa doença chamada pecado é uma doença incurável muitas das vezes, que pode te fazer morrer, perecer, pode fazer você viver uma eternidade, passar a eternidade, na verdade, longe de Deus. Pode fazer você ser destruído para sempre. Pode fazer você morrer a segunda morte. Então, Jesus, ele veio trazer um antídoto. Ele veio trazer a cura. Ele veio trazer a resposta para nossas enfermidades. Então,
para nossa enfermidade, que é o pecado. Ele é o antídoto. Ele é o único que pode livrar a gente dos nossos pecados. Ele é o único que pode curar a gente dessa doença chamada pecado. Então, vamos ver que Jesus tem poder para libertar a carne. Tem poder para libertar a carne, mas o que importa mais é a libertação da alma, porque a alma é a única coisa que faz a gente viver a eternidade, é a única coisa que pode fazer a gente viver o propósito de Deus na nossa vida. Então, vamos ver, a gente às vezes está esperando um milagre há décadas e às vezes a gente pensa, o milagre não tá chegando, tá demorando, mas olha esse homem, ficou 38 anos. Sem andar, você imagina o que é 38 anos? Não é 8 dias, não é 38 dias, não é 3 anos, são 38 anos. Então, é muito tempo para ficar doente. Quem sabe esse homem já não tinha perdido sua esperança, já não tinha perdido a fé muitas das vezes, mas lá no fundo ainda restou algo, porque Jesus foi atrás apenas daquele homem. Tinha muitos enfermos naquele tanque. Mas adivinha quem Jesus foi curar? O que tinha mais tempo, o que tinha 38 anos, não foi para curar os outros. Jesus escolheu ele para ser curado. Porque Jesus conhecia ele antes mesmo dele ser formado, porque Jesus conhecia a situação dele muito mais do que qualquer um poderia conhecer. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Jesus, Emmanuel, Deus conosco. O Deus encarnado, o Deus que se fez homem para salvar o mundo do pecado, para salvar o mundo de si mesmo. O Deus que é maravilhoso, que é piedoso, que é bondoso, porque ele foi salvar aquele homem. O que mostra que esse tanque não poderia salvá-lo, não poderia curá-lo, apenas que poderia curar é Jesus Cristo. E ele foi curado pelo Mestre, ele foi curado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Então, vamos ver que às vezes a gente espera algo de Deus por um tempo e a gente cansa, mas a gente não deve cansar, não deve desistir, não deve perder nossa fé ou desmorecer no meio do caminho, porque o que Deus prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Mas principalmente vamos agradecer Ele por Ele ter nos livrado da doença chamada pecado, porque esse mundo está cheio das corrupções dele. Esse mundo já é do maligno, esse mundo faz a vontade de seu pai, o diabo. Então, vamos ver que a gente fomos separados, que a gente fomos escolhidos para fazer a vontade de Deus, para ser servos de Deus, para ser discípulos, para ser embaixadores da paz, para ser seus servos. A gente foi escolhido entre milhões para a gente servir ao Mestre. A gente foi escolhido para ser salvo, mas a gente precisa também nos ajudar a ser salvo, porque se a gente continua uma vida de pecado, como é que a gente pode ser salvo? Como é que a gente pode fazer a vontade de Deus? Então, vamos nos arrepender, vamos nos voltar a Cristo, porque Cristo é o único que pode nos salvar. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele fala, mas você está falando que só Jesus é o caminho, só Jesus leva ao céu e as outras religiões. Eu estou falando, só Jesus leva ao céu. Ninguém mais pode te salvar, ninguém mais pode te levar a Deus, ninguém mais pode te livrar de ti mesmo, ninguém mais pode tirar os teus pecados, a não ser aquele que nos amou primeiro. Emmanuel, Deus conosco. O Deus encarnado, o Deus que se fez homem e viveu entre nós para que o mundo tivesse luz, as trevas acabassem. Então, a gente tem que ver que Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso companheiro, mas a gente deve fazer a vontade dele primeiro para que ele possa fazer, para que ele possa agir na nossa vida do jeito que ele deseja. Qual é o desejo de Jesus na nossa vida? Que a gente seja salvo, que a gente more com o Pai eternamente. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Esse é o chamado que eu faço hoje. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos para Deus e vamos fazer o que Deus pede, porque assim a gente vamos alcançar o inimaginável, assim a gente vamos alcançar a Deus. Então, pessoal, esse é o podcast de hoje, mas antes de terminar eu vou fazer uma lição aqui para vocês e espero que Deus abençoe vocês através dessa leitura, dessa palavra e dessa oração. Vamos orar aqui o Pai Nosso, porque
É uma oração completa, é uma oração que Cristo deixou para sua igreja fazer. Então bora fazer isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, daí hoje, perdoar nossas dívidas, assim que nós perdoamos a nossos devedores, mas não me deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu poder, o reino, agora e para sempre. Amém. Senhor, abençoa todas as pessoas, Senhor Deus, abençoa todas as pessoas que estão assistindo esse podcast, que a vida delas seja transformada a partir da tua palavra, a partir da tua verdade, elas possam ver que a luz que a luz reine entre nós, que o Senhor faça obras e maravilhas, mas principalmente que o Senhor nos livre do pecado. Em nome de Jesus. Amém. É esse podcast de hoje. Até o próximo podcast. Fui. Tchau. Que Deus te abençoe muito.